chamo Pedro Luiz Júnior, eu sou de Belém do Pará, sou cientista social formado pela Universidade Federal do Pará, né? E no momento sou mestrando do Programa de Cultura e Política daqui da Universidade, do PPCUT. Estou perto de me formar já e a minha pesquisa ela é nessa área da arqueologia, do direito, que mescla arqueologia, direito, patrimônio cultural e tudo, e acho que também identidade cultural relacionada a esses tópicos. A minha pesquisa ela se dá justamente por eu ter contato com a história desse sítio arqueológico aqui, né, do sítio APMA 05, que ele se encontra dentro das dependências da universidade, tudo, né. Então foi para mim assim uma espécie de visualização de uma lacuna de conhecimento onde eu poderia estar me inserindo, que era justamente o fato de haver esse sítio arqueológico aqui dentro da universidade, e mesmo na minha turma de mestrado, outros acadêmicos, poucas pessoas tinham conhecimento sobre isso, ou mesmo reivindicavam isso como uma coisa importante para a vida acadêmica e tudo. Então eu busco ali fazer essa relação, fazer essa investigação, sobretudo, sobre como a comunidade acadêmica visualiza, como ela se sente em relação a isso, como ela se apropria ou não também sobre esse tema, sobre esse bem tão precioso que tem dentro do campo da universidade e tudo, e como é que isso reflete nas políticas públicas que deveriam atuar, que estão atuando ou que não estão atuando, também sobre a preservação desse sítio. Qual é a relação entre isso? É o que eu busco tentar estabelecer. A relação entre a importância que a comunidade acadêmica dá para o sítio, em contrapartida com o nível de preservação, com o nível de cuidado que os meios legais, como a universidade, o IFAM, têm dado para esse espaço também. A principal motivação que eu tive para estudar isso foi justamente essa lacuna de conhecimento que eu visualizo na comunidade acadêmica. A falta de informações que as pessoas têm até sobre a existência do sítio em si, ou sobre as dimensões ou a importância que ele tem para a arqueologia, para a história, para o patrimônio, e para a formação de uma identidade cultural mesmo da amapaense e tudo, né? É um espaço extremamente importante e tudo, e eu acredito que, tipo, que o que eu pretendo com a minha pesquisa, acima de tudo, de forma bem geral, assim, acho que o único objetivo que eu posso cravar, que seria o meu objetivo máximo, é suscitar o debate. É aquecer essa pauta de novo, é fazer com que as pessoas falem sobre o sítio de novo, porque esse movimento ele tem acontecido na universidade, embora tenha pouca pesquisa a respeito, pouca em sentidos acadêmicos, né, mas a gente tem alguns trabalhos e tudo, mas parece que o interesse pelo sítio ele é sazonal. Então, quando sai algum trabalho, aquece a pauta, as pessoas se mobilizam e tudo, mas acaba que depois não se leva muito adiante isso. Então, a gente já tem um arcabouço aí de teorias e de estudos que venham sendo publicados desde a fundação dele em 2007, mas que nenhum deles conseguiu se concretizar como uma política mesmo de gestão ou como uma integração mais propriamente dita da comunidade acadêmica com esse sítio arqueológico, né, com as possibilidades que esse sítio arqueológico pode fornecer para a gente, que acima de tudo são possibilidades culturais, de identidade, mas pedagógicas também, de se avaliar e de se estudar, né. Como eu disse, a universidade como a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, chegou a construir um sítio que eles consideram, né, um pseudo-sítio arqueológico, um simulacro ali de um sítio arqueológico para que os estudantes pudessem ter, né, essa experiência de lidar com um sítio arqueológico, de estar em um sítio arqueológico, de entender como escavações funcionam e tudo. E aí eles não têm esse sítio arqueológico dentro da universidade, eles precisaram construir um simulacro. Aqui as nossas possibilidades são imensas, porque a gente tem um sítio, talvez um dos sítios mais importantes do estado do Amapá, ou da Amazônia, que se diga-se passagem, pela dimensão que ele tem, e ele está aqui dentro da universidade. E as pessoas não estão fazendo muita coisa para que ele seja incorporado à nossa vida acadêmica, seja culturalmente, seja pedagogicamente, de novo, né? Eu acho que esse é o meu objetivo máximo e tudo. Mas, claro, entre objetivos específicos, tem todo um levantamento documental que eu venho fazendo, tem pesquisa de opinião também, que eu já tenho mais ou menos estruturado e pretendo disparar para a comunidade acadêmica, porque já tem uma pesquisa de opinião prévia que foi feita há 10 anos atrás e eu quero comparar dados, né? Eu quero fazer com que a minha pesquisa mostre como é que está essa interação e esse conhecimento da comunidade acadêmica 10 anos depois dessa pesquisa que foi feita e tudo, né? E já apontou para um desconhecimento quase que total da existência do sítio, né? Então esses são os objetivos principais, assim.
Bom, sobre a metodologia, ela é bem simples, acho que de explicar, é uma metodologia de análise documental, principalmente. Agora, assim, é simples de explicar, não é muito simples de fazer, porque ela envolve documentação tanto da universidade quanto do IFAM e a literatura que já foi produzida sobre os sítios arqueológicos do Amapá, inclusive também sobre esse sítio especificamente, o de dentro da Unifap. Então, assim, é um trabalho hercúleo, assim, eu estou fazendo uma espécie de fluxograma para conseguir escrever a partir disso uma história, né, contada na perspectiva desses documentos, né, de quando o IFAM protocolou o primeiro pedido, de quando foi descoberto, as devolutivas que a universidade deu e tudo. Então, a parte mais dificultosa desse trabalho, inclusive, foi conseguir essas documentações, mas eu tive a ajuda dos professores do mestrado e tudo, também do Michel Flores do IFAM, e aí eu consegui essa documentação toda e agora é contar essa história a partir, né, dessa análise documental. Mas, juntamente com isso também, implementar um questionário que seja eficaz, com perguntas bem estruturadas e tudo, que seja eficaz para medir o nível de interesse ou o nível de conhecimento da população da comunidade acadêmica sobre esse sítio, né? E aí, falando sobre um pouco sobre a relevância da minha pesquisa, eu acho que, acima de tudo, ela é relevante por causa desse cenário que é um pouco inusitado, é um pouco acaba sendo não acontecendo com muita frequência, né? Eu acho que não ouvi falar de outro sítio arqueológico que exista dentro de um campus universitário e como a comunidade acadêmica lida com isso e tudo. Então, assim, para a pesquisa Amazônia é interessante, porque para a arqueologia Amazônia a gente está produzindo arqueologia a partir de conhecimentos locais, a partir de experiências locais, a partir das populações tradicionais que também fortalecem esse discurso, esse debate, para um sítio arqueológico que está na Amazônia. Então, é uma ciência amazônica produzida por amazônidas em um sítio arqueológico na Amazônia. Então, assim, eu acho que isso fortalece, sobretudo, a nossa capacidade de expandir os nossos conhecimentos científicos a respeito e fazer frente a qualquer universidade de ponta de fora do Brasil, sabe? É uma experiência ímpar que se tem aqui tudo. Claro que a gente ainda não está aproveitando 100% do que ela pode nos oferecer, mas com certeza é de uma relevância e de uma importância, tanto para a universidade, quanto para o Estado, quanto para a Amazônia de forma geral, que esses estudos eles aconteçam aqui sobre esse sítio. A comunidade científica, de forma geral, essa produção, sabe, tipo, de uma arqueologia amapaense, amazônica, sobre um sítio arqueológico também local, suscite e sirva de exemplo também para que a gente se sinta mais inspirado a buscar formas de tratar e de conhecer e de estudar esses artefatos sobre a nossa própria perspectiva amazônica e tudo. Então, acho que isso engrandece, de certa forma, a ciência na Amazônia de forma geral. Para a comunidade acadêmica é aquilo, né? O que eu mais tenho interesse de fazer é suscitar o debate. É aquecer, como eu disse, essa pauta e fazer com que as pessoas voltem a debater sobre esse sítio e entendam um pouco, talvez, a relevância, a importância dele para a universidade e tudo, né? Então, eu acho que, de forma geral, que eu posso dizer que o que eu espero que esse trabalho traga é novos trabalhos a respeito, entendeu? Talvez eu tenha umas sugestões que vão surgir com o trabalho, sugestões de boas práticas arqueológicas que a universidade pode estar tomando e tudo, mas claro, tudo isso vai depender da boa vontade, da gestão vigente, do interesse da comunidade acadêmica também de estar cobrando isso tudo. Então é meu intuito fazer uma devolutiva em forma de um documento mesmo, talvez uma publicação, uma revista, um livro, tá meio em aberto como é que vai ser esse produto final, mas eu pretendo que esse produto final chegue na comunidade acadêmica, chegue na gestão da universidade, para a comunidade em torno também, para que a gente possa fazer com que as pessoas voltem a falar, a debater sobre esse sítio. E que isso gere alguma repercussão mais prática, lá, como, por exemplo, pelo menos uma demarcação da área, ou um estudo mais aprofundado e tudo. O ideal seria, né, que o sítio fosse integrado à universidade, que a universidade investisse em graduações de arqueologia, em pós-graduações de arqueologia e tudo. E aí seria um cenário maravilhoso, né? A gente teria o espaço para essas pessoas estarem sendo formadas em loco, num sítio verdadeiro e de suma importância para a Amazônia. Então eu acho que, tipo, que talvez se eu conseguir dar um empurrãozinho muito pequeno que gere alguma coisa, seria isso, assim, seria de suscitar esse debate, aquecer e gerar novos trabalhos a respeito. Acho que os principais desafios que eu encontrei foi justamente nessa, né, conseguir conciliar a questão do direito constitucional com as questões burocráticas da universidade, com as questões burocráticas do IFAM e tudo,
e tentar fazer uma relação disso com a opinião pública da comunidade acadêmica acerca do sítio, né? Esse é um desafio muito grande, assim, eu ainda estou tateando um pouco sobre isso, mas eu tenho um direcionamento que aponta em uma relação de total equilíbrio, né, entre essas partes e tudo. Então, o papel da universidade, principalmente acerca do lido, do trato com o sítio arqueológico, é fundamental, né? Quem retém os recursos e quem retém a autoridade para influenciar diretamente esse espaço é a universidade, claro, agindo dentro das normativas, por exemplo, do IPHAN e tudo, construindo uma parceria com essas instituições que também prezam pela salvaguarda de artefatos arqueológicos e tudo. A universidade ela tem a ingerência, né, de tomar de conta e fazer usufruto desse espaço e tudo. É claro que, tipo, que necessita de um interesse pessoal, inclusive da gestão, para que as coisas comecem a avançar e tudo. A importância desse sítio para a comunidade acadêmica, ela também perpassa pela cultura e pela formação da identidade do povo amapaense e tudo, né? E é um debate que acontece muito sobre a identidade do povo amapaense. A questão cultural, ela está muito atrelada à identidade do povo amapaense, do povo amapaense de forma geral, a respeito dessa manifestação também. Então, assim, você tem uma manifestação do Marabá muito forte no Estado, em tudo. E você tem uma manifestação indígena também muito forte no Estado, na região da Terra Uaçá e tudo. Aqui na capital, eu particularmente que venho de fora, eu sinto que eu não visualizo de forma tão efetiva essa identidade do amapaense com a cultura indígena ou com os artefatos arqueológicos encontrados aqui. Essa formação cultural, ela é essencial para a identidade de um povo, para a criação da identidade de um povo, né, culturalmente falando e tudo. E aí a universidade poderia muito bem entrar na atuação disso, fazendo com que as atividades fossem abertas, inclusive, por exemplo, para fora da comunidade acadêmica, entendeu? Seria super interessante, a gente tem um entorno de populações por aqui, existem outros sítios arqueológicos que já foram encontrados em outros bairros, por aqui pela região de Macapá e tudo. Então falta um pouco de interesse também do poder público. E aí eu vou citar aqui de forma geral em todas as esferas, seja do governo do estado, da prefeitura ou da própria universidade, tudo. Material para que essa construção cultural aconteça da melhor forma possível, existe. A gente tem aqui o exemplo do sítio arqueológico dentro da Unifap, né? Mas precisa que a universidade tenha um plano para isso, tenha um plano de gestão, que também não é o caso, não acontece. No meu trabalho, um dos documentos que eu tive que investigar é justamente o plano diretor da última gestão, e ele simplesmente ele não cita o sítio arqueológico daqui da Unifap, né? Então a gente tem o CEPAP aqui, que é um instituto de arqueologia dentro da universidade e tudo. Então a gente tem todas as ferramentas possíveis, os recursos necessários para que a universidade possa estar realizando um projeto de integração cultural, social, com a comunidade acadêmica aqui da melhor forma possível. Falta um empurrãozinho, falta um interesse que a gestão toque esse projeto à frente. As ferramentas estão aí. Espero de verdade que a comunidade acadêmica cada vez mais se sinta pertencente desse processo, né? Que se sinta envolvida com esse processo, que entenda o valor inestimável desse bem que temos aqui dentro da Unifap e tudo, que se intere pelo processo, sabe, tipo, de identidade, de formação da própria identidade e tudo. Então é uma história riquíssima, cheia de idas e vindas, de percalços e tudo, mas que merece ser trazida à luz, e ela só vai ser trazida à luz se a comunidade acadêmica se enganjar nessa luta também. A gente sabe que o poder público, em suma, na sua maioria, precisa desse engajamento, precisa desse impulso populacional, desse impulso cultural das pessoas, para que ele seja colocado em movimento, né? Para que ele atenda aos interesses dessa comunidade. E aqui, no caso, eu me refiro e me direciono justamente à comunidade acadêmica da universidade, tudo. Que ela tome posse desse conhecimento e tudo, desse entendimento, e aproveite essa oportunidade incrível que a gente tem aqui de se tornar um polo importantíssimo para o Brasil inteiro, seja da arqueologia, da história, da antropologia e da cultura de forma geral também.